Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TV JCO. Nossa entrevistada de hoje, neste dia 26 de outubro de 2022, é a deputada Carla Zambelli, eleita pelo Estado de São Paulo. Tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, recentemente a senhora denunciou que estava sofrendo ameaças por conta de denúncias que fez em relação a supostas ligações do partido, do Lula e determinada organização criminosa. Hoje em dia é difícil a gente falar abertamente sobre determinados assuntos, então a gente tem que usar alguma estratégia aqui para poder falar do assunto. Então, mas eu queria que a senhora contasse o que está acontecendo. Na verdade, essa ameaça ela aconteceu 3 anos atrás, quando eu fui numa numa rede de TV e rádio, e dei uma entrevista falando que a gente tinha informações da ligação de uma empresa de transportes do ABC, que tem conexão direta com o PCC, e que teve como advogado, na época, o senhor Alexandre de Moraes. Então, nessa conexão que eu fiz, saindo desse local, eu fui abordada por homens, dizendo que eu tinha que prestar desculpas publicamente. Esse pedido de desculpas, inclusive, está no meu Facebook publicado. Em breve eu vou soltar, porque eu não deletei, ele está lá. Eu só não publiquei ainda, porque na carta eu peço desculpas e digo qual era o meio de comunicação que eu estava, né? Então, esses homens pediram que eu pedisse desculpas ao Alexandre de Moraes e que não voltasse a falar da sua ligação com essa facção criminosa. Hoje eu me sinto um pouco mais à vontade, porque eu tenho proteção da Polícia Federal Legislativa, e também porque a gente chegou num momento em que as verdades precisam ser ditas, né? O outro lado está usando de mentiras para poder nos afetar, a gente tem que usar das nossas verdades para poder, pelo menos, contrapor tudo isso. Qual foi a repercussão dessa sua fala, dessa sua denúncia, agora na Câmara? Olha, os meus advogados disseram que a qualquer momento as minhas redes podem ser suspensas, prisão não pode acontecer, porque a gente está num período eleitoral em que prisão é proibida, e a minha rede de segurança já foi aumentada, né? A gente teve algumas pessoas a mais que vão entrar na minha rede de proteção para poder garantir a minha vida. Correto. Há denúncias de que a campanha do PT está sendo financiada por países da América Central e também Caribe. Denúncias essas que foram confirmadas, inclusive, pela jornalista Elisa Robson, que esteve com o Carvajal, né, o ex-general chavista, e o Carvajal teria dito a ela que eles recebiam financiamentos internacionais e estariam recebendo este ano também. Ou seja, temos elementos aí para extinguir o Partido dos Trabalhadores, uma vez que os partidos não podem receber financiamento estrangeiro. A Câmara já está trabalhando nesse sentido? Já está fazendo alguma ação nesse sentido? A Câmara não precisa fazer nada, porque nós já temos leis que vigoram nesse sentido. A lei dos partidos, ela diz que um partido não pode ter um braço armado, e o PT tem um braço armado do Stedley, que já falou que se fosse preciso ele pegaria em armas para proteger o governo do PT. Além disso, o partido não pode receber nenhum tipo de recurso internacional, e ele recebeu recursos do Nicolás Maduro através de envio de diplomatas ao Brasil com esses recursos. Além disso, durante a campanha agora, a gente teve governos da América Central colocando recurso no Google Ads para subir o número do Lula e o nome do Lula dentro da pesquisa do Google, e esse recurso foi pago com dinheiro internacional, dinheiro estrangeiro, e toda essa documentação já está de posse dos advogados da campanha do presidente Bolsonaro para analisar todo esse material. Além disso, de dinheiro internacional, de braço armado, o Partido dos Trabalhadores também responde a uma organização internacional que é o Foro de São Paulo. E um partido não pode ter uma hierarquia internacional como é o Foro de São Paulo tem. O número dessa lei é a Lei 9.096 de 95, é a lei que rege os partidos políticos. E há cerca de 3 meses, eu entrei
com uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, solicitando a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Só lembrando que há um ano atrás eu também fiz uma denúncia, só que foi na Procuradoria-Geral Eleitoral, e eles me responderam que não poderiam fazer uma investigação com base em notícias de jornal. Quer dizer, se não for com base em notícia de jornal, que a gente abra uma investigação, é com base em quê? Né? E é interessante que, com base em notícias de jornal, o TSE fez muito mais, né? Um grupo de WhatsApp que conversava gerou uma ação da Polícia Federal contra 8 empresários, congelando seus recursos financeiros, congelando as suas redes sociais, tirando do ar as redes sociais de todos eles, ou seja, com base em muito menos, eles não só investigaram, como fizeram operações e cometeram ilegalidades e abusos de autoridade, atos antidemocráticos por parte do senhor Alexandre de Moraes. Então, a gente fez essa denúncia um ano atrás, eu fui atrás de mais elementos, conheci a advogada do Carvajal, do El Pollo, que trabalhava diretamente com o Maduro, e consegui outros dados. E aí entrei, então, com um pedido de cassação do registro do PT, junto com a Frente pela Lealdade, que foram vários candidatos, que de 20 candidatos entraram 14 candidatos a deputado federal, que vai ser uma rede interessante de combate a todo esse tipo de coisa, a gente vai assinar tudo junto, uma rede de amigos que agora somos deputados juntos, e a gente está aguardando a PGR tomar uma atitude, né, em relação a esse pedido de investigação e de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores, mas a gente acredita que logo após o período eleitoral isso deve acontecer. Pois é, porque a gente vê aqui parte do judiciário, membros do judiciário agindo de ofício, inclusive contra pessoas quando eles apontam crimes que não existem. E aí a gente fala de coisas seríssimas que podem extinguir um partido, não são coisas novas. No entanto, a gente vê o silêncio do judiciário brasileiro, né? Deputada, a denúncia de que houve fraude nas eleições devido ao favorecimento de Lula em relação às inserções em rádios não seria motivo suficiente para anular essas eleições, já que um candidato foi inegavelmente prejudicado e outro favorecido? Olha, na verdade, essa denúncia do Radiolão, né, é só mais uma denúncia. A gente teve lá o Petrolão, o Mensalão, o Covidão, agora a gente tem o Radiolão. É só mais um problema dos vários problemas que a gente teve nessa eleição, sabe? Se você for olhar, Andréia, a gente teve problemas com cargos oficiais, né, da Justiça Eleitoral, que estavam aí trafegando com adesivos do Lula. A gente teve urnas eletrônicas sendo preparadas, Sindicato dos Trabalhadores, né, que inclusive eu oficiei o TRE, eles me responderam, mas não mandaram alguns documentos que eu solicitei, como, por exemplo, o pagamento do aluguel daquele local. A gente teve problemas, por exemplo, como o Google Ads, que a gente falou agora, né, de dinheiro internacional vindo para a campanha. A gente teve problemas de censura gravíssimas por parte do TSE contra bolsonaristas. Eu mesma tive mais de 30 conteúdos removidos das minhas redes sociais, sem direito de defesa alguma, e de fatos, simplesmente fatos. E algumas perguntas, como, por exemplo, o dia que a gente perguntou sobre aquele QR Code que vinha com um código, né, que era lula.pt, e a gente perguntou se aquele código era aleatório, a gente inclusive deu um serviço de opinião pública dizendo, olha, fiquem tranquilos, se vocês estão com esse QR Code, fiquem tranquilos porque o seu voto não vai para o PT, esse QR Code não transfere voto, você pode votar tranquilamente. E a gente perguntou, uma vez que a gente sabe que não vai ter problema com o voto, que isso não vai dificultar nem prejudicar o voto das pessoas, a gente quer saber, em relação a esse QR Code, afinal de contas, ele foi gerado aleatoriamente ou não? Ou ele foi gerado por uma pessoa? Porque a coincidência é tremenda, né? Imaginem se fosse mito.pl, né? O que ia acontecer né? com esse código? Não, nunca é. As coincidências sempre favorecem a esquerda. Incrível. Não, até porque a gente tem ética, né, André? É coisa que a gente não vê do lado de lá. E aí, eu perguntando se o código era aleatório, fui processada e estou respondendo o processo por conta disso. Disseram que eu fiz fake news, quer dizer, desde quando uma pergunta pode ser fake news? E mandaram tirar meu conteúdo do ar. Eu estou com mais de 30 processos como esse, em que eu faço perguntas, né? Eu pergunto, por exemplo, por que o Lula consegue entrar no Complexo do Alemão,
né, onde a gente sabe que o Comando Vermelho impera, e o Tarcísio não pode entrar no Paraisópolis, que é recebido a tiros. Tantas coisas aconteceram. O Radiolão é só mais uma coisa. Eu só fico pensando o seguinte, a gente está numa situação muito complicada, porque, lógico que legalmente a gente poderia pedir até anulação dessas eleições, Sim. Mas vale a pena? Né? Vale a pena? Talvez, se a campanha do Bolsonaro conseguisse, que nessas rádios todas, são 5.000 rádios, tá? Então, ou seja, não pode ter sido um conluio das rádios contra o Bolsonaro, né? Eles não iam conseguir organizar 5.000 empresários para fazer um conluio contra o Bolsonaro. E lembrando que não é só dessa eleição. O servidor disse que esse tipo de problema vem se arrastando desde 2018. Será que nós não tivemos problemas também com a eleição de 2018 e mais a eleição de 2020, favorecendo também prefeitos e vereadores do PT? Quer dizer, tudo isso fica muito estranho. E aí eu pergunto para você, Andréia, um homem, né, um ministro do TSE, presidente do TSE, que não consegue gerenciar nem sequer a sala ao lado da dele, não consegue gerenciar o trabalho da sala, porque vamos supor que não teve dolo, tá? Vamos supor que foi uma coincidência. Ele não consegue nem gerenciar o trabalho de um subordinado responsável pelo envio desses materiais. Sendo que o próprio subordinado disse que alertou diversas vezes, não só para essa campanha, mas para a campanha de 2018. Se ele não consegue nem gerenciar o trabalho desse rapaz, como é que ele consegue gerenciar e montar grupos, inclusive polícia, né? Ele montou a própria Gestapo no TSE, com pessoas armadas, etc., para poder ir nos movimentos do 7 de setembro, por exemplo, né? Colocou a nossa vida aí em xeque, as pessoas com medo de ir para a rua. Como é que ele consegue, então, gerenciar as nossas redes sociais, todos os jornais de direita do país, o próprio Jornal da Cidade Online, que deve estar sendo aí checado pelo iluministro Alexandre de Moraes, como é que ele consegue também controlar a tia do Fusca, né? A tia do Fusca, que colocou lá a bandeira do Brasil no seu Fusca, ele consegue controlar isso, ele consegue controlar outdoors de empresas que colocaram somos a favor da família, somos a favor do nosso Brasil, e aí somos contra o aborto, ou seja, nem era uma propaganda pró-Bolsonaro, era só um posicionamento da empresa. A inclusão, por exemplo, a gente pediu, por exemplo, a inclusão hoje, tá? Isso é uma notícia que eu dou aí em primeira mão para vocês. A gente pediu a inclusão desse rapaz, o servidor do TSE, no serviço de proteção à testemunha, porque se a gente viu, como eu disse lá no Senado, Andréia, 8 pessoas, pelo menos 8 pessoas, sendo assassinadas no caso do Celso Daniel, o que pode acontecer com esse rapaz que deve ter informações suficientes para derrubar um ministro do TSE? E não só um, tá? Porque se é desde 2018, a gente também está falando dos ex-presidentes do TSE. Imagina o que pode acontecer com ele. Outra coisa, por que expulsaram o menino tão rapidamente depois que ele mandou esse e-mail? Será que é para que ele não pudesse copiar nenhuma prova que comprovasse a inocência dele? Porque vão tentar pegar ele agora de bode expiatório, né? Daqui a pouco esse menino... Então, assim, existem vários problemas relacionados a isso. Essa velocidade de tirar ele do TSE provavelmente para que ele não pudesse copiar em nenhum pendrive, alguma coisa assim, os e-mails que ele tinha mandado antigamente, para ele poder se proteger e dizer, eu avisei, né? Então, vamos pegar esse menino de bode expiatório, podem, inclusive, tentar acabar com a vida dele, por isso, o pedido de proteção à testemunha, mas eu não acho, nesse momento, que a melhor solução seja a gente tentar adiar essa eleição, não. Eu acho que a gente tem que pedir que todas as rádios do Brasil inteiro cessem qualquer propaganda do Lula e comecem, desde hoje, já a só colocar propagandas do Bolsonaro com muito mais frequência até o dia 29. Esse é um verdadeiro ato antidemocrático, né? Porque se você desfavorece um candidato, você está interferindo no processo democrático do país. E agora a gente não vê ninguém falar em ato antidemocrático. Outra coisa sobre a fiscalização que a senhora falou, eu sou radialista, né? Trabalhei em rádio por 20 anos, e todas as vezes que você tem, por exemplo, um pronunciamento em rede nacional, você recebe um papelzinho lá da Anatel, e se não entra aquilo ali, você recebe notificação. Então, eu fiquei me perguntando hoje o dia inteiro como é que as rádios são fiscalizadas no caso de um pronunciamento. Entra um pronunciamento do presidente, 8 horas. 8 horas em ponto, a gente tinha que sintonizar na Rádio Nacional
para poder divulgar isso. E se passasse do horário, se perdesse ali o horário, tinha que instantaneamente enviar um pedido lá, explicar para a Anatel por que não entrou no ar. Então, assim, fiquei me perguntando hoje o dia inteiro como é que há uma fiscalização para pronunciamentos e, no caso de uma eleição, não tem esse controle. Não, e você falou sobre uma coisa muito interessante, Andréia, que é o ato antidemocrático, né? A eleição, ela é o topo da pirâmide da democracia de um país. Ela é o exercício do poder soberano do povo, né? A gente fala que o poder emana do povo através de seus representantes. Onde que o povo repassa o seu poder soberano? Na eleição. Esse é o maior ato democrático de uma república. Então, tirar o poder de um dos candidatos, de chegar a entrar em contato pelas rádios, que no Nordeste é o principal meio de comunicação com o povo, né, e foi onde nós perdemos, inclusive, esse sim é o verdadeiro ato antidemocrático. Então, enquanto o Alexandre de Moraes nos acusa, né, do que ele de antidemocrático, na verdade, a gente percebe quem é o verdadeiro antidemocrático da história. E realmente, é praticamente impossível que isso possa acontecer. E não são as rádios, o problema não está nas rádios, o problema está lá no TSE. E aí eu digo uma coisa, além de tudo isso, a gente está falando aqui em fake news, em censura, tem dois casos muito também que a gente precisa avaliar. Primeiro, a campanha do Lula censurou todo e qualquer tipo todo e qualquer tipo de notícia que a gente queria dar. Só um minutinho, tem alguém ouvindo aqui, acabou dando eco. O Lula tentou censurar todo e qualquer tipo de notícia que a gente desse sobre o passado dele. Não se pode mais falar, por exemplo, de um fato que o Lula foi preso. Não se pode falar de um fato que ele foi condenado e que o STF descondenou o Lula, colocando o seu processo lá na primeira instância novamente. Inclusive, ontem, o Gebran, que é o desembargador do TRF4, falou para mim com toda a clareza, né? O Lula não foi inocentado, o processo dele voltou à primeira instância, e pode ser que prescreva por conta de uma falha na nossa lei, né? Uma falha grande na nossa lei. E falando em fake news, André, eu gostaria de trazer o assunto do André Janones à nossa pauta, se possível. Fique à vontade. André Janones, ontem eu entrei num embate com ele no Twitter, porque eu fiz um comentário dizendo o seguinte, engraçado, né? Chamar Jesus de gay pode, de Maria de prostituta pode, colocar crucifixo no ânus pode, chamar a esposa do presidente, a primeira-dama, de vagabunda, pode, e chamar uma menina de 11 anos de puta, também da família do presidente, pode. Nada disso deixa a esquerda assustada, mas os palavrões do presidente assustam. E aí André Janones veio até o meu perfil e disse, começou a falar sobre abuso de uma criança, forçar sexo com uma criança de 14 anos. Eu achei estranho, porque não existe nada disso acontecendo, né? E comecei a responder para ele. Eu falei, então, se pedofilia preocupa você, por que, por exemplo, o Eduardo Eduardo Gaievski, era o responsável pelas políticas públicas das crianças no governo da Dilma. Amigo da Dilma, da Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT, ou seja, tem ligação direta com a campanha do Bolsonaro, do Lula. Imagina só, essa pessoa, Paulo Gaievski, Eduardo Gaievski, trabalhava com a Gleisi Hoffmann, foi condenado a mais de 112 anos de prisão por estupro de menor, e está lá o Janones trabalhando com essas pessoas. Né, uma pessoa que colocou um pedófilo para mexer com as políticas infantis do nosso país. Aí eu perguntei para ele, e pedofilia não te preocupa? Porque você está trabalhando com gente que apoia a pedofilia, que está ali ligada à pedofilia, o senhor é amigo de pedófilo nesse caso. E aí ele estourou, ficou desesperado e começou a soltar várias coisas, inclusive dessa fake news que ele vai soltar entre hoje e amanhã. Eu queria lembrar o telespectador de dois comentários que o Janones já fez. No Brasil 247, eles perguntam assim, vale tudo para barrar a eleição do Bolsonaro? E ele escreveu embaixo, vale.
E num outro post do Felipe Neto dizendo, olha, a gente não pode fazer fake news, a gente tem que ganhar isso de forma ética. Ele disse, fica aí com sua, né, com a sua pensamento, tal, a gente vale tudo sim, a gente tem que fazer fake news sim. Então, André Janones já publicamente, que é mais difícil, publicamente já disse que vai trabalhar com todas as armas, inclusive criação de fake news, criação de fatos, e que vale tudo para derrubar o Bolsonaro. Isso que ele disse público, imagina que ele disse no privado. Agora nós temos um áudio do Janones dizendo que, comprovando que ele entrou em contato com meninas venezuelanas, tentando comprá-las, dar dinheiro, oferecer aí segurança jurídica para elas e comprá-las, ou seja, isso é abuso do poder político com suborno, isso é crime. A gente vai denunciar ele. A gente tem esse áudio, ele tentando comprar as meninas para as meninas dizerem que o Bolsonaro seria um molestador ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente já está com as provas de que ele está criando fake news, nós já estamos, inclusive, com depoimentos das venezuelanas, e em primeira mão eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente conversou hoje com essas meninas que receberam a visita de Janones e de alguns comparsas do Janones. Foi solicitado que elas fizessem essa fake news contra o presidente Bolsonaro, e 4 delas, que conversou conosco, disse que não ia aceitar, e disseram, inclusive, o seguinte, devem achar que nós somos, né, nós temos nossa hombridade, nossa ética, nem todo mundo se vende. E aí a gente percebe que o Janones é o tipo de pessoa que não só tenta corromper menores, né, assediador de menores, como também é capaz de qualquer coisa para chegar ao poder. Nossa, que asqueroso tudo isso, né? Agora, além dessas, vou voltar um pouquinho aqui, além dessas inserções, nós estamos vendo o presidente sendo prejudicado, assim como todos aqueles que expõem verdades incômodas sobre o PT. Tem toda essa baixaria envolvendo Janones e outras pessoas, Gleisi Hoffmann, enfim, todo o esgoto da política brasileira, da esquerda brasileira, está aí em polvorosa, trabalhando, fazendo o seu pior, porque é o que eles sabem fazer, o seu pior. Agora, para validar tudo isso, nós temos parte do judiciário. Como combater esse ativismo judicial, como nós temos visto nesta eleição, deputada? Olha, Andréia, felizmente nós conseguimos eleger vários senadores, né? Eu acredito que a partir do ano que vem a gente já vai começar a promover os impeachments dos ministros do STF que têm trabalhado com atos antidemocráticos, como é o caso do Alexandre de Moraes e do Barroso, que agiu e interferiu no Poder Legislativo para que não passasse a lei do voto impresso. Então, a gente tem aí esses impeachments, ontem, inclusive, o Lazier Martins entrou com um novo processo contra Alexandre de Moraes, já tem o apoio de 70 dos 81 senadores, agora resta saber se o Rodrigo Pacheco vai ter coragem de pautar esse impeachment. A gente acredita que não, porque o Rodrigo Pacheco tem rabo preso com o STF, tem aí conversas com o Lula, segundo fontes de dentro do Senado, de que ele estaria com uma vaga prometida para o STF, e por isso vem protegendo o Lula lá dentro, ministros também do Supremo, além dos casos da Vale, por exemplo, os casos de Brumadinho, né, me desculpe, os casos de Brumadinho, que ele e a família dele são advogados, né, dessa família. Eu tenho mais um caso aqui, André, que eu gostaria de trazer em primeira mão. Claro, fique à vontade. Janones, acabei de ter acesso ao processo, está suspenso na OAB por 6 meses, porque ele roubou o recurso de um caso, de um processo que ele ganhou como advogado, e ele tomou do seu cliente o recurso e não repassou ao seu cliente. Ele ficou com 6 meses a OAB suspensa, além da CNH, que também está suspensa, e que ele continua dirigindo o carro dele, e também vai ter que pagar três multas, multa de 3 anuidades para a OAB. Tá? Então, a gente tem aqui, além de tudo, um advogado que não segue as regras da OAB e que é ladrão, né? Uma pessoa que rouba seu próprio cliente de um alvará que ele conseguiu, é um ladrão. Eu vou disponibilizar esses documentos logo mais.
Perfeito, deputada. Bem, o Lula pediu ao TSE o fechamento de veículos de imprensa conservadores e o bloqueio de perfis em redes sociais até o fim das eleições. Inclusive, o Jornal da Cidade Online, que já sofre uma perseguição implacável. Temos o nosso canal desmonetizado há mais de um ano, estamos nesta lista. Temos também os apresentadores, né, da Jovem Pan, que foram retirados do ar a pedido do PT. Como é que a senhora vê o avanço da censura, que está sendo apoiada, inclusive, por jornalistas da velha mídia e, claro, referendada por membros do judiciário, do mais alto escalão do judiciário brasileiro? Andréia, ontem a gente teve acesso a um abaixo-assinado do Judiciário a favor do Lula e de 5 mil jornalistas a favor do Lula. É interessante porque se antes da tentativa de ser eleito presidente ele já está promovendo essa censura, imagine depois. E o que eu tenho falado para os jornalistas que estão aplaudindo o Lula nesse momento é dizer o seguinte: vocês vão se sujeitar nos próximos anos a falar absolutamente nada de crítica contra o Lula? Porque de duas uma, ou o jornalista será censurado e preso, né, preso político, como nós já temos na Venezuela, na Bolívia, já temos na Nicarágua, em Cuba, ou ele vai ser censurado e preso, ou ele não vai poder criticar de maneira nenhuma o Lula. E aí eu pergunto para os jornalistas, o que vocês preferem? Vocês vão querer ficar sem poder criticar o Lula? Vocês concordam em 100% do que eles falam? Então, assim, a gente, inclusive, quero pedir para quem está nos assistindo, André, e depois para a Cidade Online, para o Jornal da Cidade Online também, fazer uma análise sobre o novo PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que tinha o 3 na época do Lula, e eles estão lançando o PNDH 4, em que uma das coisas é fazer uma nova Constituição mais socialista, inclusive indicam ali a supressão do Senado, ou seja, o Senado seria eliminado do nosso Congresso, uma casa só, não seria mais bicameral, seria unicameral, também com um tribunal de exceção, Tribunal de Manaus, um tribunal de exceção para poder julgar os casos de genocídio, né, genocídio no caso da pandemia. Eles já falam em soltar presos, né, em soltar vários presos, promover o desencarceramento em massa, ou seja, soltam-se os bandidos e prendem-se os jornalistas e políticos de oposição. É isso que vai acontecer com o PNDH 4, que eles já divulgaram. Eu acho que vocês podiam fazer uma reportagem especial, porque é gravíssimo esse PNDH 4, é muito grave, fala sobre a liberação do aborto, fala sobre a liberação de drogas, então, assim, é realmente o plano do Lula traduzido ali para quem queira ouvir. Terrível, terrível. Bem, levando em conta tudo isso que nós conversamos aqui, por que é essencial o Bolsonaro vencer essas eleições, deputada? Na verdade, mais essencial do que ele vencer, né, seria um segundo passo, é essencial que quem está nos assistindo, por favor, trabalhe esses próximos dias pela eleição do nosso presidente. Convença as pessoas que não foram votar ainda a irem votar no segundo turno. Diga para as pessoas das comunidades que o voto dela é secreto. Converse com as pessoas mais simples, dizendo: ninguém vai saber em quem você votou, você pode votar no presidente Bolsonaro. Converse com as pessoas que estão votando branco e nulo sobre a importância de eleger o nosso presidente. Aqueles que não compareceram às urnas, venha votar. Tem muita fake news dizendo: se você não compareceu ao primeiro turno, você não pode votar no segundo. Mentira! Se você eventualmente se absteve de votar no primeiro turno, você pode e deve ir votar no segundo turno. Vai ser uma multa a mais para você pagar, mas não falo só de multa, eu falo de você garantir a sua liberdade de expressão, liberdade do seu direito de ir e vir, liberdade de exercer a sua religião, porque o Lula já deixou muito claro que vai colocar em seu lugar, né, em seus lugares, os pastores e os padres. Então, assim, não abra mão da sua liberdade, não abra mão da liberdade da sua família. É muito importante a gente comparecer às urnas, é muito importante, de hoje até o dia 30, você conversar com todas as pessoas que você conheça. Não tenha vergonha, não tenha timidez, o máximo que você pode receber é um não. Mas quem sabe essa pessoa só está esperando um gesto,
uma mão que lhe estenda a mão, porque a esquerda é muito boa nisso, eles não têm o mínimo de pudor, eles chegam, eles falam, eles estendem a mão. Agora está faltando a direita estender a mão com amor para essas pessoas e dizer: venha para o nosso lado, tentem entender o que a gente está fazendo. Eu tenho certeza, se a gente agir dessa maneira de agora até o dia 29 à noite, a gente vai conseguir vencer essa batalha contra tudo e contra todos. A gente sabe que é uma batalha de Davi contra Golias, mas quando a gente tem Deus do nosso lado, a gente vence, assim como houve a nossa vitória na vitória, houve a nossa vitória na batalha de Davi e Golias. Perfeito. Por falar em reeleição, a senhora foi reeleita este ano. Quais são os seus projetos para este novo mandato? A prioridade nossa é a reforma do Código Penal, principalmente a execução penal. A gente precisa acabar com a audiência de custódia, a gente precisa acabar com a progressão de pena, acabar com a saidinha, que já passou na Câmara, agora falta o Senado. A gente precisa aumentar a pena para assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes de droga, e garantir que essas pessoas fiquem na prisão. A gente precisa promover uma verdadeira reforma no Código de Processo Penal e de execução penal. Além disso, para a gente poder ter uma melhora na questão financeira, de trabalho, de emprego, né, e financeira das pessoas, a gente precisa promover a reforma administrativa e a reforma tributária. Então, a nosso foco vai ser nessas três reformas e também na defesa do nosso presidente, porque a gente sabe que foram eleitos ali várias peças que vão tentar tumultuar bastante o governo do Bolsonaro, e a gente não vai permitir. Eu vou estar na linha de frente, como sempre, como o pessoal já me conhece, como fiel escudeira do presidente Bolsonaro. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, deputada. Foi um prazer falar com a senhora. Obrigada, André. É um prazer estar aqui e desejo que a gente possa respirar melhor a partir do dia 30, garantindo que o nosso país vai continuar sendo livre, inclusive para nos criticar. Correto. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like e também o seu comentário. A gente se encontra no Jornal da Noite, às 9h30, aqui na TV JCO. De Brasília, Andréia Luiza Matias.